Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que Deus abençoe a vida de cada um e dê muita saúde, muita paz nesse momento que nós estamos precisando nessa pandemia. Bem, estou voltando aqui com a minha história aqui e desde já agradeço por aqueles que se inscreveram, aqueles que estão curtindo, compartilhando, comentando. Muito obrigada, que eu dependo de vocês para fazer isso, para poder eu evoluir um pouquinho, né? Então, meus amigos, eu contava para vocês que eu criança, eu pude observar lá na casa da dona Tânia, né, voltando lá naquele vídeo. E eu presenciar, né, muitas das vezes, abusos, né, estupro, não era nem abuso, era estupro mesmo. Se uma pessoa está chorando é porque está sentindo dor. Até então eu não sabia que aquilo que estava acontecendo, né. E houve um problema sério ali, uma confusão, e o pai dessa menina quis matar esse rapaz, ele teve que fugir, né. E eu não consigo lembrar se foi nós que falamos alguma coisa ou não, que eu ouvi aquela menina chorando muito, uma confusão muito grande, e aquele pai querendo matar, né, aquele jovem. Jovem não, já tinha 18 anos já, e ela era uma menina. E passou um tempo, aí foi um período que a minha mãe ficou meio assim, desnorteada. Às vezes eu vou contar algum pedacinho de alguma coisa, eu vou voltar lá atrás, que às vezes eu esqueço ou relembro. E, como eu falei, a minha mãe teve várias vezes, teve casa que o pai da minha irmã Jacira deu. Foi um bom homem, assim, para ela. Era barraco de madeira, era, mas era um lar. E a minha mãe várias vezes ela desfez, não sei o que era isso, que ela não conseguia ficar parada com o marido nem com uma casa. Entendeu? Não sei que coisa é essa. E a minha mãe teve uma chance, sim. Meu tio falecido Orlando fez para ela uma casa de barro, lá no Grajaú, lá no morro, no Pico do Papagaio mesmo, lá em cima. Era um cômodo só, de chão, de barro, né? De taipa que eles falam. E não tinha banheiro, não tinha nada também, mesma coisa, fazendo pinico e joga fora. Tinha água, não tinha luz, não tinha nada. E dali a minha mãe, eu falei que eu tinha ido morar com meu pai antes, não, foi nesse período. A minha mãe encontrou com meu pai pelo Grajaú, que meu pai nasceu e criada no Grajaú. Aí ele fez uma proposta para minha mãe, foi morar com a minha mãe. Foi quando nós ficamos lá um ano, quase um ano morando com meu pai, e não deu certo, meu pai bebia muito, foi internado, aquela história que eu contei toda. Foi pro sanatório por causa de uma tuberculose. E minha mãe ficou sozinha de novo, no relento. Aí o pai da Jacira arrumou novamente uma casa, nós fomos morar. Acabou, minha mãe desfez também daquele barraco. E o período muito bom da minha vida, que eu fui feliz também, né? Fui lá na beira do rio do Jacaré, Manguinhos, né, quando houve aquele abuso com a babá e tudo, que a gente não sabia que era um abuso aquilo. Quando você é uma coisa que não te machuca assim fisicamente, psicologicamente machuca, você acha que aquilo não vai acontecer nada e que não é nada, né? Mas machuca e sim, fisicamente. Vivi muito bem, fui feliz ali, né? Depois eu vou contar mais coisas que aconteceu ali naquele lugar, ali na beira do rio de Manguinhos, Jacaré. Então aí a minha mãe foi morar com meu pai, não deu certo e ó, de novo, vendeu de novo o barraco. E ficou sem nada, foi morar nessa dona Tânia, né? E nós presenciamos aquele ato de violência contra aquela menina. E eu acho que por causa da confusão que nós presenciamos aquilo, fomos expulsos assim da noite pro dia. Da noite pro dia, minha mãe não tinha nem onde dormir. Minha mãe não queria incomodar parentes. E teve até uns nordestinos que cederam um quarto que eles tinham com as redes. Falou, nós vamos dormir fora e vocês dormem aqui para passar a noite, para não ficar no relento. Mas eu ia ficar no relento. Minha mãe era meio, acho que meio orgulhosa, ao invés de procurar pai e parente, não procurava. Ou não sei o que acontecia. E no dia seguinte, minha mãe saiu dali, desnorteada, para ir a Niterói, onde eu morava minha tia Zenália, lá em São Gonçalo. E chegando lá, para ver se ela tomava conta da gente para trabalhar, né? Aí a minha tia, ela não estava bem, tá? Ficou um tempo tomando conta da gente, tá? Mas não deu certo, meu tio brigava muito com ela, era uma confusão lá, meu tio Aimar, uma confusão tremenda. E mais uma vez estavam a gente para na casa dos outros, tá? Aí nesse período a minha mãe conheceu o pai da minha irmã Mônica, num bar tomando cerveja. E a gente era muito criança, muito pequena, gente. E ele falou assim, eu tenho a minha irmã, chama Maria do Amparo, nós somos de Maricá.
E se você quiser, eu falo com ela para tomar conta das suas filhas. Aí minha mãe já acabou se envolvendo com o cara, acabou de conhecer. E o homem era um presidiário, ele estava na condicional. Ele estava cumprindo, né? Porque ele tentou matar o sogro dele. E tentou matar o sogro. Aí estava na condicional. Minha mãe acabou se envolvendo com aquele cara. Aí minha mãe não procurou saber mais se a minha tia podia tomar conta da gente de novo. Não procurou parente, não procurou ninguém. E já enfiou a gente pequenininha dentro de uma favela lá em Niterói, na favela Maverói. E ali, mais uma vez, a gente, sem saber, começamos a sofrer abuso. Primeiro abuso foi com a irmã dele, tá? A irmã dele, Ângela. O padrasto, que minha mãe se envolveu, se fez vigiadas, chama-se José Carlos Soares. Ele era um boxeador, tá? Era peso médio, se eu não me engano. E ele estava cumprindo pena no presídio ali no Fonseca, na subida do Fonseca, naquele presídio que tem ali. Minha mãe deixou a gente dentro da casa do homem e minha mãe, muitas das noites eu não via minha mãe ali. Eu não sei pra onde minha mãe estava. Ela dizia que estava fazendo serão no trabalho, eu não via minha mãe. E deixava a gente naquela favela ali, junto com aquele povo. Aquele povo botava a gente para pegar a xepa do Ceasa. Antigamente era Cobal, se eu não me engano. E à noite, aí eu lembro que eu era pequenininha, pequena assim na idade, né? Acho que uns 7, 8 anos, por aí, uns 8 anos. Não, uns 9 anos de idade, uns 8 para 9 anos. E aquela mulher também, eu lembrei esses dias, que ela ficava nua e colocava nós deitados sobre ela, uma coisa horrível. A gente não sabia o que era aquilo, eu nem tinha noção. Porque ela não machucava, a gente não feria, né? Era uma mulher. A gente não sabia, mas ela era uma mulher formada. A irmã do José Carlos Soares. Tia da minha irmã Mônica. Minha mãe dormia, minha mãe fora, deixava a gente dormir sozinha com aquele homem. Eu não sei que juízo é essa que minha mãe tinha. E dentro de uma favela, num cômodo horrível, a gente passava a noite com aquele homem. Acordávamos com ele, carinhando o corpo da gente, menina. A gente pensava que era carinho, e ficava meio assustada. Ele falava assim, eu estou carinhando vocês, não, eu sou o pai de vocês, eu posso fazer isso. A gente não sabia o que era. Até então não estava nos ferindo fisicamente, mas ele estava abusando, entendeu? Passava a mão em certos lugares, gente, coisa terrível. E a gente, inocente, não sabia que aquilo. E a irmã dele também, tá? A Ângela, tem Ângela, Marlene, depois eu vou lembrar o nome das outras. E o Zé Carlos Soares, ele passava a mão na gente, a gente não sabia, cara. Então não estava ferindo ainda. Acabou dali, a minha mãe, aí eu descobri agora, por uns anos atrás, que a minha mãe tinha um caso com um primo, um ex-marido dela, que era o Hermete, que era o Charles, tá? Que é o tio da minha irmã, primo lá da minha irmã. Então eu acho que essas noites que ela saía assim, eu devia estar com ele. Então ele, na época, ele ajudou a minha mãe a tirar um apartamento, sabe, financiado pelo sistema de habitação. Ele foi uma pessoa muito boa, o Charles. Depois descobri que ele queria ficar com a minha mãe. Ele era primo da avó da minha irmã. Uma confusão tremenda. Charles queria assumir a minha irmã Jacira e a minha mãe não quis. Tirou um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Acabou, a gente saímos do inferno ao paraíso, mas ao contrário depois, né? Era um apartamento bom, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, ali no centro de São Gonçalo. Nós fomos morar lá, eu era feliz, tinha nosso quartinho. A minha mãe tinha o dela, minha mãe imobiliou a casa, né? Minha mãe estava trabalhando bem na Rio Gráfica Editora, que é a editora Globo hoje. E ali começou as coisas erradas, já estava começando e a gente não sabia. Ele, às vezes, ele ia para casa dormir, né? Durante o dia, para dormir na cadeia, às vezes ele dormia em casa. E aquele homem tinha um vício terrível, tinha que ficar sentada na beira da cama o tempo inteiro para ir dormir, espremendo acne, espinha no rosto dele. Aí de repente ele começou a mandar a gente espremer espinhas na virilha dele. Tinha os caroços sim, mas aí eu falava, mãe, que é aquilo? Eu não vou ficar mexendo ali. Eu tinha vergonha, tinha medo, porque eu sabia que eu estava perto do sexo do homem.
Minha mãe falava assim pra gente, olha, não esqueça, hein? Minha filha, ele não era demais, é porque ele fez uma cirurgia, então dá irritação a ele, por causa da cueca. Mas aquele homem estava de cueca, perto de mim e da minha irmã, duas crianças, tá? E ela fazia, não pode espremer a espinha na virilha dele, que não tem problema. A gente não sabia a maldade dele. Muitas das vezes ele alisava nossas pernas, a gente achava que era carinho. Não estava nos ferindo ainda, fisicamente, psicológica estava. Minha mãe sabia que ele ficava de cueca ali, deitado, a gente espremendo ali a virilha dele, contato com o sexo do cara. Eu não sei que mentalidade é essa da minha mãe. Até então, minha mãe já estava grávida para ter um neném, né, para ter minha irmã Mônica. Aí nasceu minha irmã ali nesse negócio todo. Aí minha mãe deu ela para a comadre dela, vizinha de frente, batizar. Uma vizinha nossa, dona Zunara, não esqueço. Recém-casada essa mulher. Você acredita que a gente ia para casa dela ver televisão? Porque nossa casa não tinha televisão. A gente ia de tardinha, ela chamava, vem cá ver televisão. Chamava pela janela, apartamento. A gente ia para lá. O homem recém-casado, a comadre da minha mãe, a madrinha da minha irmã Mônica, nova, bonita, mulher bonita, novinha. O homem, sabe como fazia? A dona Zunara pro quarto, ela vai saber hoje, se ela estiver assistindo no YouTube, ela vai saber, dona Zunara, a mãe da Xênia, madrinha da Mônica, filha da Nara e de José Carlos Soares. Nunca falamos isso pra ela, nunca. Ele abria a barriguilha e mostrava o sexo pra gente. Alisava nossas coxas, tá? E mostrava o sexo pra gente. E falava assim, não pode falar com ninguém. A gente se recolhia toda no sofá e disfarçava e ia embora. Nem televisão a gente podia ver mais. E a gente começou a sentir um pouco de maldade, sentir uma coisa, um negócio estranho. O cara tava mostrando sexo pra gente. Duas crianças, ele falava, não fale nada pra ninguém. A gente não falava, a gente era obediência, a gente obedecia. Os mais velhos antigamente. Hoje não, né? Hoje ninguém obedece ninguém. Aí você pensa bem, como que a pedofilia, como que o abuso já nos acompanha. Desde pequenininha, duas mulheres, aí já dois homens, tá? E a gente foi se afastando da casa da dona Zunara. Aí, o pai da Mônica falava assim, não quero vocês mais lá na casa daquele homem. Porque ele começou a ter ciúme da gente. A gente começou a nascer os peitinhos, aquelas coisinhas, primeiras coisinhas das meninas. A gente não era nem moço, começou a nascer. Não quero você mais lá, a gente começou a proibir a gente ir pra lá. Aí acabou, assim, a gente não indo mais lá, não tinha mais aquele negócio, né? Aquele homem, pelo amor de Deus, aquele homem botando sexo pra gente ver. Coisa horrível pra mim e minha irmã, que é 8, 9 anos. E o que acontece? Não demorou muito, sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele infartou na direção de uma Kombi, bateu com a Kombi no poste e morreu. Infartou no volante. Morreu novo. A madrinha da minha irmã ficou viúva cedo. A madrinha da minha irmã ficou viúva cedo. Então eu vou te contar assim, como que aconteceu, há muita coisa que aconteceu na nossa vida. Eu amei a minha mãe muito, ainda respeito muito, amo ela. Dei tudo que eu podia dar para minha mãe de amor, de carinho, de atenção. Mas ela teve grande parte do abuso, dos estupros que nós sofremos lá na frente. Porque ela não soube nos educar, nos avisando que a gente podia saber ou não saber, não explicou nada, a gente não sabia nem o que era sexo, que nunca tinha visto ninguém pelado. Só mulher. Entendeu? E o fato dela deixar aquele homem de cueca perto de duas meninas. Que já estava começando a nascer o peitinho, assim, menina mesmo. Garotinha. Entendeu? Então eu vou, pra você que pensa que tá criticando, vai me criticar porque eu tô falando da minha mãe, mas é a mulher que eu mais amei na minha vida. Às vezes eu me emociono, me desculpa, meu esposo tá aqui, ele tá vendo? Mas ela foi culpada de muita coisa que aconteceu nas nossas vidas. Que Deus guarde ela, a mulher de Deus. Mas muita coisa ruim que aconteceu de vida. A falta de juízo da minha mãe. Falta de juízo. Isso é um trauma que eu vou levar pro resto da minha vida. Tá? Mas que vocês possam me perdoar, tá? A minha emoção. Amei muito a minha mãe. Fiz tudo que eu pude, até no dia da morte dela. Sempre respeitei, sempre me mantive perto dela, ajudando de todas as maneiras. Porque ela era minha mãe, que eu amava ela, independente dela não ter juízo.
Não me critique não, gente. Você não sabe o que eu passei. Tá? Eu vou parar que eu tô muito emocionada hoje. Muita coisa veio da minha cabeça, não ficou legal. Mas eu peço pra você, por favor, se inscreva no meu canal. Compartilhe, tá? Pode comentar, me perguntar alguma coisa. Não tem problema, eu vou responder. Ative o sininho lá pra você ficar sabendo, tá? A vida demora um pouquinho porque eu não gosto de ficar mexendo porque essa ferida vai sempre doer. Mas eu tenho que falar para esse vídeo alerta para todas as mulheres do mundo inteiro saber que muitas das vezes acontece porque os pais não prestam atenção nos seus filhos, não vê o que está acontecendo. Já passei por tudo. Depressão infantil, depressão adolescente, depressão adulta. E até hoje ainda eu tenho mais caída. Por isso eu tenho que estar sempre me ligando com Deus para não ter que me encher de remédios. Não esquece não, gente. Se inscreva, curte, dá um joinha lá, compartilha, por favor. E até a próxima vez que eu vou conversar com vocês aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Boa noite.